É isso aí. É, mais um HQ True, versão podcast. Meu nome é Luiz Modonali. Augusto Alves. E antes da gente associar o assunto, né, de hoje, só para deixar claro, para as pessoas que vêm acompanhando a gente, podem ter percebido que os últimos dois podcasts, que foram os 54 anos do Hulk e o futuro da Marvel, viu que os podcasts estavam sem os áudios, né, as faixas e a abertura, assim como alguns vídeos que a gente tem colocado, como o Leio Morra, e o próprio A Caçada de Kraven, a gente teve que tirar o último áudio. Isso aconteceu porque o canal acabou sendo notificado pelo YouTube por questão de direito autoral, mesmo a gente não tendo fins lucrativos com os vídeos, né, com os podcasts, com nada. E o que aconteceu é que, como a gente é mais focado em gerar conteúdo, e a gente acredita nisso, e a questão do áudio era mais assim, para dar uma dinâmica pro programa, né, apresentar umas bandas interessantes e tal. E o pior de tudo é que grande parte dos podcasts que eu acompanho, dos videocasts que eu vejo, eles têm os áudios e as músicas, né? Mas infelizmente quando você fica avisado lá, para evitar que o canal seja extinto, né, banido lá, como eles chamam, nós vamos continuar fazendo assim com o áudio cru mesmo que a gente faz. Na verdade sempre foi assim, a gente só colocava faixas e alguns efeitos e tinha a nossa abertura que já era clássica, que era, a gente usava a música do Batman do Animated Series, né, de 92. E o YouTube é uma realidade pra gente porque a gente tem conseguido colocar os dois formatos, né, o vídeo e o podcast, já que nós estamos tendo um problema de postagem e de hospedagem no podcast, e enquanto isso não resolve, o YouTube é a nossa realidade como contato com todo mundo, né? A gente acredita, a gente vai continuar nessa questão de gerar conteúdo e acredito que isso tudo é temporário. Mas e se a gente acredita realmente que o lance é o conteúdo, nós estamos no caminho certo então para fazer isso. Exato. Né? Então, vamos lá. E qual que é o assunto de hoje então, do podcast? Separamos para hoje o mutante mais casca-grossa do globo, Wolverine. Carcaju? Exato. O Wolverine é uma figuraça, né, cara? O clássico Eu, Wolverine. Eu, Wolverine. De 1982. Exatamente. Chris Claremont. Nessa época, Frank Miller. Pois é. Né? E aqui foi lançado em 87, né? E tem umas coisas interessantes, cara, sobre essa HQ. Eu, particularmente, eu acho Eu, Wolverine, assim, que lá fora foi lançado só como Wolverine, né? Só Wolverine. Isso, é mesmo. Eu até acho assim, uma adaptação meio estranha, cara, esse negócio de Eu, Wolverine, que me lembra muito o Isaac Asimov, que é o Eu, Robô, assim. Mas o Wolverine, talvez tenha sido uma saída legal. Mas eu acho que se pudesse ser só Wolverine, não quiser mudar alguma coisa, é legal. Se bem que ele saiu depois, em 2006, eu acho, como Dívida de Honra, né? A história saiu de novo, republicada como Dívida de Honra. Não nessas encadenações que saíram em recentes, que tá como o Wolverine, né? Tem uma acho que Salvato saiu uma recente, tendo a Panini também rolando. O Wolverine, mas tem como Dívida de Honra que saiu como Dívida de Honra. Bom, é uma minissérie, né? 4 edições. Foram publicadas em 4 edições. Eu não tive o prazer assim, de ler na época essa de 82, eu li outras coisas, porque aqui foi sair em 87, né? E aí eu li nos fascículos que saíram, assim. Eu lembro até que eu não consegui ler a última, cara. Poxa vida. E aí demorei pra caramba pra conseguir matar essa história mesmo. Nossa. E aí uns anos aí que eu fui dar uma... Eu fui ler, acho que em 2011, 2012, já depois que saiu, né? Tirando o folclore dessas coisas que são oportunidades, né? Assim, às vezes é quando rola ler mesmo. Interessante é não deixar ficar essa lacuna, né? Porque é uma história... É um clássico. É um clássico, cara. Tem que ser lido. Eu considero muito... Tem uma coisa que eu acho legal, que é o seguinte. Tem umas histórias do Wolverine que me marcaram muito, assim, que eu acho que são as melhores histórias do Wolverine feitas até hoje. Eu, Wolverine, Arma X, O Inimigo do Estado
e principalmente o Velho Lobo. Velho Logan. Pra mim Tava com ela na ponta da língua aqui, mas cara, esperei você terminar. Pra mim é a história mais legal do Wolverine mesmo, assim. Só que tem uma coisa, por que eu acho que o Wolverine é a mais importante de todas essas? Porque foi ela Mostrou o lado humano do Wolverine. ela que foi a base de todas essas outras. Todo esse Wolverine que a gente, que quando ele é mais humanizado e é trazido assim mais perto do que a gente acredita como herói mesmo, assim, perto de uma realidade, é daquele jeito, né? Porque eu acho que nos anos 90 eles perderam a mão no Wolverine violentamente. E até hoje, né? Até hoje. Fez essa coisa desse Wolverine que nunca morre, que imortal. Tem umas cenas absurdas, né, cara? Coisa de Tanto que ele perdendo a perna, assim, aí volta o osso, ainda volta o osso com o adamante. No 2000, cara, eu acho que tem pouco tempo, acho que uns 4 ou 6 anos, uma história dos X-Men. Eu não li, mas eu vi na internet ele brigando com o Ciclope, sabe? O Ciclope dá uma rajada, queima-roupa no Wolverine, assim, que aí no quadrinho seguinte só tá o adamante, só a caveira de adamante. E assim, volta sabe? na página seguinte, né? E aí que tem uma coisa que é legal deixar claro, que assim, o Wolverine tem um poder um fator de cura acelerado, mas ele não tem regeneração. Depende da gravidade do ferimento, né, cara? Então, assim... O Wolverine mostra bem isso quando ele é envenenado pelo Shuriken. E lá ele fica fala podre. isso, né, cara? Lá ele fala isso, que o fator de cura dele salvou ele de um monte de enrascada já e tal. E essa é a realidade mesmo. Então, por isso, cara, que você acaba torcendo pelo cara. Porque você tem aquela... Tem a simpatia, lógico, mas você não sabe se o cara vai continuar vivo, se não vai, tem essa coisa. E assim, isso quando a gente é menos viciado, porque depois você sabe que na Marvel ninguém morre, né? Sempre volta. Na Marvel ninguém morre. E vai pra geladeira, fica um tempinho, uma temporada lá e volta. Então, isso aí meio que desconstruiu muito o herói de uma forma negativa, porque existem histórias em que os heróis são desconstruídos, como o Watchmen, por exemplo, umas coisas que o Garth Ennis faz, como The Boys ou a Pro, de pura sacanagem, assim, que são fantásticas, né? Agora, essa desconstruída, do ponto de vista assim, de você não acreditar mais no herói, porque as características foram todas mudadas, ou ele deixa de ser aquele cara por qual você se interessou, né, no começo das histórias, isso aí eu já acho que fragiliza muito o quadrinho e o personagem grande, né? Uhum. O Wolverine foi um dos alicerces do X-Men aqui no Brasil, assim, aquela série animada que passava foi um grande sucesso por causa do Wolverine. Justamente. Eu lembro quando eu e meu grupo de amigos, a gente ia brincar assim, dava briga pra ser o Wolverine. Todo mundo queria ser o Wolverine, cara. Isso aí é um termômetro mesmo. E, por exemplo, eu acho, cara, que X-Men e ninguém queria ser o Ciclope. O Ciclope é o chato, né, da vez. E uma culpa também aí do Chris Claremont, né, cara, de ter colocado ele com esse fardo aí, de ter sido, de às vezes ser o cara, luta tanto pelo amor da Jean Grey, aí de repente, quando tem a chance de ir embora com a Jean Grey, ele fica para treinar os outros alunos, Isso. E ela vai. Então rola essas indecisões que acabam enchendo o saco, assim. Mas eu acho que ele é vital, assim, também para as tramas, né, sem dúvida. Pro desenvolvimento dos personagens e tal. Uma coisa interessante sobre o Wolverine é que o Frank Miller nunca teve uma sintonia com o Wolverine, ele nunca gostou do personagem. E se a gente levar em consideração que... Apesar que os desenhos dele, no Eu Wolverine, é considerado como um dos melhores dele como desenhista, sensacional, mas aí não vamos chegar lá. Sensacional. O lance é que o Wolverine não tinha uma revista solo até então. Uhum. E a verdade é que ele era um personagem que ficou, assim, ele não era um personagem de destaque no X-Men quando começou e tal, ele ficava lá no meio dos caras e tal, mas ele não tinha sido explorado ainda da forma como viria a ser. Tava ali enquanto o professor Xavier ajudava ele a destravar as memórias. Aí vem a outra história dele, que é um dos grandes marcos no X-Men, que foi quando ele sozinho libertou todos os X-Men do Clube do Inferno, aquela história do Círculo do Inferno.
E lá ficou onde apareceu pela primeira vez aquela coisa do meu nome é Wolverine, eu sou muito bom no que eu faço, mas o que eu faço não é bom. Que até lá assim, né? que até no coisa foi traduzido como o que eu faço não é bonito, né? Mas é o que eu faço não é bom. E aí ele arrebenta todo mundo, ele salva os caras. E aí ele ganhou um status de esse badass, assim, esse herói fodão, um cara que não tá nem aí pra nada, e que começaram a suspeitar que ele era um cara realmente mais velho, porque fumava charuto, e tinha toda aquela... Bebia pra caralho. Diferente dos caras que, se a gente prestar atenção, aquela segunda leva do X-Men era de adolescentes. Justo. Eles eram adolescentes. Então, aí foi quando o Claremont falou que achava que chegou a hora do baixinho invocado ter uma história dele e tal. Eles fizeram uma Comic Con em Nova York, eu acho que em 81, e o Frank Miller e o Claremont voltaram de carro junto e ficaram presos no engarrafamento nessa Comic Con. E a Comic Con Nova York é mais voltada pra quadrinhos, né, cara? Isso é e assim, legal. eu não sei como é que... Isso já devia ser bem legal em 81. Assim, demais. Né? E aí os caras começaram a conversar. E o Frank Miller abriu o jogo, falou que não tinha muito interesse no personagem, que não gostava muito, que não achava legal, não sei o quê. Mas aí eles acabaram entendendo que os dois gostavam muito de algumas coisas em comum. O Wolverine veio antes ou depois do Frank? Não, veio antes, né, do Queda de Murdoch? A Queda de Murdoch ele já tinha saído, aí ele voltou Sei. pra escrever ela depois, porque é de 86, né? 84 para 86. Uhum. Aí ele escreveu ela em 84 lá, em 86 aqui. E ele voltou pra escrever tô ligado. que é o Born Again, né? Uhum. Ele voltou pra escrever ela. E aí ele já tava com aquela... Tinha 4 anos que ele tava no Demolidor, fazendo as histórias e tudo. Então ele era um cara em super ascensão mesmo. E aí a hora que ele sacou que os dois tinham algumas coisas em comum, que era a cultura japonesa, ou seja, ele poderia inserir as influências dele que já estavam no coisa, como o tentáculo, toda a questão oriental, da disciplina, a honra, exatamente. E a outra coisa era os mangás. Porque o Frank Miller tem uma referência gigante desse contexto japonês de traço, né, de mangá, algumas coisas assim, alguns quadros, painel. E aí, diz que eles chegaram já assim, no final dessa jornada aí, já com a história mais ou menos definida na cabeça para que lado que seria. Sim. Só que aí na sequência, o Frank Miller, ele reuniu com a Janet Kerr, que era a presidente da DC, que assumiu em 80 ali, que a gente até falou sobre ela, já falamos os dela. editores e tal. Então a Janet Kerr queria oferecer um contrato de exclusividade para ele na DC. E ele queria, foi quando ele fez o Ronin, ele falou, eu quero o meu nome assim grande, uma coisa, quero fazer uma coisa autoral, não quero fazer... Eu tenho uma ideia já. Ele foi para fazer isso, era o Jim Shooter na época. O Jim Shooter ficou muito fodido com isso, mas ele ficou fechado assim, que ele entregaria o que ele estava terminando do Demolidor. Tanto que tem uma época que o Klaus Jensen praticamente assume os desenhos. Que era um arte finalista, né? Sempre foi. E o Frank Miller terminaria aí o Wolverine, ou seja, que foi feito no ano seguinte. Em 83 saiu o Ronin. Então em 82 eles lançaram, né? Foi um sucesso e tal. E ele volta depois, acho que em 84, para fazer o Born Again, que é a Queda de Murdoch. Nossa. Que pra mim é a história definitiva do Demolidor. Ele tem salvou o Demolidor das beiras do cancelamento. Exatamente. Né? Isso antes, né? Quando ele voltou, ele já botou como status de personagem grande mesmo, né? O cancelamento acho que foi em 77, quando ele assumiu mesmo. Ele tinha feito uns traços com Homem-Aranha, algumas coisas. Foi quando ele teve que fazer o Justiceiro, ele achou o personagem legal, falou, esse cara tá desperdiçado aqui. Nossa, aí quando ele fez o Demolidor, ele trouxe o Justiceiro. Que visão. Que já era foi outra onda, né? Nossa, e depois demais. Era um vilão, sim, era um cara chulé do Homem-Aranha, né? Cara, um cara, um Zé Ninguém, né? E aí eu acho que ele só foi depois revisitado com muita grandeza pelo Garfênis no Justiceiro da série Max, né? Que é a que a gente sempre fala que é o selo mais legal da Marvel. E por que acabou, né, cara? Sabe-se lá. Isso é história para outro podcast. E aí eles lançaram, foi um sucesso, né, o Wolverine, aí que tá, eu acho que quando a gente vê os traços, cara, lá, eu acho que ele tá em belíssima forma mesmo. Aquele negócio dos painéis de uma espada atravessando
um As garras. quadro É. e atravessando, e entrando em outro quadro, assim, aquilo, cara, hoje é comum você ver os caras fazendo isso, porque os caras têm essa referência. Mas naquela época, isso não acontecia assim direto, não. É verdade. E aí você via claramente o que um estava fazendo e o que o outro estava fazendo. Porque assim, tinha essas coisas dos painéis que já era aquela coisa meio Sin City, meio meio Cavaleiro das Trevas, porque é o jeito dele fazer as coisas, meio cinematográfico. Uhum. E você, quando tinha muito balão, muita conversa, assim, a gente via que era característico do Chris Claremont. Justo. Mas, cara, eu acho demais que ele botou muita coisa na cabeça do Chris Claremont, assim, de... Ele deu uma profundidade, tipo... Tem umas coisas que o Wolverine faz, uns textos lá que você fala, isso aqui é coisa do Frank Miller, cara. Oh. Isso aqui não é coisa do Claremont, eu acho que é coisa do Frank Miller. Então eu acho que o Claremont achou tão foda As ideias do que Frank ele Miller. falou, bicho, vamos fazer assim, eu quero o melhor pra história mesmo. Então, eu acho muito legal, cara, essa coisa da honra, né, que a gente tava falando. Eu acredito, na verdade, que ela é uma história de superação. Sim. E de essa relação com honra mesmo, né, cara? Justamente. Quando eles... Eu até esqueci... É que ele faz aquelas lutas com aquelas espadas de madeira. De madeira. É, até que o pai da... acho que... Aquilo é muito legal, eu não cara. sei o nome certo, acho cara. Que é Bodan, Bocan, que é o nome daquelas espadas de madeira. Se alguém sabe, deixa aí nos comentários, galera. Eu acho muito legal ele aquelas toma um cenas, pau cara. do pai da Maria e ele fala assim, não, eu tô isso usando... hoje é impensável. Eu não vou usar uma lâmina de verdade porque você não é digno. E ele tá meio envenenado ainda. É, ele tá grog, cara. É, tá grog. Então, hoje Hoje um HQ do Wolverine, se ele é envenenado por um shuriken, ele dá uma tossidinha lá, não, tô zero agora, sabe? E ele nunca apanharia De um velho, de um samurai já envelhecido. Então, e outra coisa, tem muito elemento e parte daquele Wolverine imortal do cinema foi baseado né? Ensina. Foi baseado em cima do Wolverine. Chegou nem perto. É complicado isso aí, né? É que o Wolverine de hoje, cara, é um reflexo do Wolverine do cinema, do Hugh Jackman, trabalho do Hugh Jackman desses 16 anos aí. Eu vi uma fala do Grant Morrison interessante, ele falando que... Ele falou, se o cinema já tem a sua mídia, o seu jeito de contar essa história, não tem por que refletir isso no HQ. O HQ tem que fazer a sua outra história, que é o que eu acho mais poderia acontecer. Mas nesse desespero pelo fã novo, por revitalizar o fluxo de venda, de pessoas a se interessarem por isso, ou não deixar que o cara que está vendo o filme vai pro quadrinho e não entende absolutamente nada, eles tentam alinhar as coisas. Só que o que eu acho engraçado é que quando eles vêm com essa desculpa de alinhar, e você vai ver, é mais confuso ainda. E realmente parece que não tem nada, parece que não é esse o propósito. Ou é muito mal feito. Feito nas coxas, cara. Então realmente não dá para entender essas aproximações aí. Mas eu também acho que esse é o caminho mesmo, se tornou grupos separados, né? A Marvel Entretenimento, Marvel Studios, são coisas separadas. Então, cada um tem seu presidente, o Kevin Feige é o presidente lá. Aqui, até o cara nem é CEO mais hoje, o Perma lá nem é mais CEO do grupo de coisa. E ele batia muito de frente com o Kevin Feige, assim como ele já bateu demais com o Quesada também. Então, eu voltando assim mais pra história, eu acho que a história é muito emblemática, assim, cara. Aquela coisa, aquele começo é muito o que o Wolverine foi para uma série de pessoas quando adolescentes, assim, e que você tem mais ou menos o que o Homem-Aranha fez no passado, que as pessoas começavam a ler a história, assim, acho que foi o seu caso, foi o meu caso também, comecei a ler o Homem-Aranha quando eu era adolescente. Então você não tem como você não se identificar com o Peter Parker, né? Não mesmo, cara. Então eles fizeram um pouco disso com o Wolverine, mas sem o tom de adolescente. Não. Mas era o fodão, que todo mundo achava legal. Talvez você não era mais uma questão de identificação, mas assim, você acabava torcendo pelo cara porque ele era um barra pesada foda, assim. Barra pesada que todo mundo gostava. Aquela coisa de chamar os caras de xará e tal. Essa coisa de eu sou o Wolverine, né, que eu faço. Essas coisas foram ficando, né, cara? E ele acabou sendo o cara mais querido, assim, do grupo, pra todo mundo.
cara das costeletas Ele, gigantes. ele era quase um anti-herói, mas ele passava a mão na cabeça vez ou outra quando precisava. Uhum. Tipo, eu acho que ele ajudou muito a Kitty Pryde no começo. Demais, né? bem lembrado. Isso é legal também. Tem a questão da Jean Grey, da relação dele com ela. O Dias do Futuro Esquecido também, você falou esse negócio aí, aquela rajada que o Sentinela mata ele. Nossa, Aquilo hoje é inviável, né? não rola. Porque Impensável. o cara é outro, assim como a gente falou do Shingen aí, ele apanhar do cara, esses elementos que são mais humanísticos assim mesmo, desapareceram, né? Ele, naquela época ele não era retratado como um imortal Pois é. todo poderoso, sabe? E eu acho que muito disso também, cara, aquela fase de transição dos anos 90, quando os caras foram pra Image, Ah, sim. e quando o Jim Lee acabou, que o Todd McFarlane, os caras ficaram putos, mas o Todd McFarlane acabou fazendo algo parecido também, quando ele assumiu o Aranha lá, e o Jim Lee fez aquela, junto com o Will Potassi, eles fizeram aquela, o X-Men, o número 1, chegou a vender 8 Fabulosos milhões, X-Men? acho que fabuloso. É, né? Chegou a vender 8 milhões e até hoje não bateram, né, isso. Acho que foi isso mesmo, cara. Acho que foram os fabulosos X-Men mesmo. Tem uma leva aí agora de X-Men, porque a Fox, junto com a Marvel Studio, né, vai sair uma série agora pra TV, que é o Legião, né, Legion. Ah, eu vi mesmo, velho. Com os personagens, alguns outros mais novos e tal, revitalizando. Uhum. E Eu vi o trailer. E aí agora vão lançar ano que vem, tem um monte desse pós-guerra secretas, tem um X-Men que eles querem fazer separado, com um monte de partes, assim, mas cada um com a sua história. Uhum. Aí tem geração X, tem não sei o que, vão querer trazer algumas coisas de volta. Ó, É esperar pra ver, né? A gente sempre torce, né, cara? sim. Mas a As verdade é que expectativas são sempre as melhores. são sempre as melhores, cara. Mas sempre fica a dúvida muito grande, assim, por tudo que tem acontecido, por tudo que tem sido lançado. É, infelizmente. Se você botar na balança mesmo, assim, não é positivo mesmo. Igual você vê aí os tains do Guerras Secretas, uma história um tanto emblemática, igual foi a Era do Apocalipse, né? Não vendeu, assim, repercutiu muito mal lá fora, aqui também, a galera não gostou. Eu acho que a sacada é muito interessante, mas assim, você usar os grandes momentos dos personagens lá atrás, essa construção desse mundo que vai ser agora, depois do Guerras. Mas se você não tiver uma história muito... Por exemplo, eu tô acompanhando o Old Logan. É legal, tá bem legal. Mas não faz tanto sentido, cara, porque tá como se é quase um delay as coisas. Uhum. É um ciclo, né, cara? Você tem essa sensação ao terminar a leitura. Um pouco piorado. Você quer que aquele Logan que agora tá com o filho do Hulk, você quer que ele vai... Que tem a Danielle, que é a filha do Luke Cage com a Jessica Jones, que vai ser o Capitão América no futuro. Ela é que tá cuidando do menino. Então você quer que ele vai realmente botar pra quebrar, mas em outro sentido. Ele vai pra outra esfera. E não. Eu li o Futuro Imperfeito também do Hulk, que é uma grande história, e também é feita pelo Peter David, só que aí os caras, o final não chega a ser um final assim cretino não, cara, mas nossa, podia ser mais legal, viu? Sim, podia ter dado um cuidado, ser mais cuidadoso. Porque é tudo coisa emblemática demais, né, cara? É, cara. Tudo coisa muito emblemática, as histórias que eles estão pegando assim pra fazer os tie-ins. Eu ainda espero que no final isso tudo seja amarrado. É uma das coisas que o Brian Michael Bendis faz interessante, é isso. Mas às vezes eu acho que ele tá muito sobrecarregado, cara. Tem essa impressão também, ele faz cara. 2 Homens de Ferro, ele tá fazendo o Guerras, ele tem o Guerra Civil, tem... Mas tudo bem, aqui pra gente, mas porque lá já acabou, né? Uhum. Mas tem faz o logo, tem mais, sabe? Não sei o que, uma caralhada É muita de coisa, bicho, é muita coisa. E aí às vezes você vê esse papo, por exemplo, tá atrasado. Por causa de um atraso, o cara tem que lançar um negócio que acaba comprometendo outra parte da história, porque fala, pô, isso aqui não pode ser revelado ainda porque lá não acabou. É verdade. Não saiu ainda aquilo ali. Então a gente fica nesse
nesse impasse. Outra coisa sobre o Wolverine que eu acho muito interessante, que eu falei que eu acho que ela, diferente daquelas outras histórias, ela é a que serve de base para aquele Wolverine que a gente acha que é mais legal. Que o consagrou como Wolverine, né, cara? E depois que mudaram, né? Aí caiu o ribanceiro abaixo. Eu acho que todos esses elementos, cara, com todo respeito ao Chris Claremont, que eu acho que merece, que foi um dos caras que eu acho muito maltratado na Marvel, porque aquele cara deu a vida dele pelo X-Men, né? Não, fala X-Men, Chris Claremont. Ele ficou 16 anos seguido, saiu, se submeteu, cara, por sacanagem dos editores, a voltar e escrever, assim, balão, na coisa que estava toda pronta. Nossa. Com os prazos absurdos dele chegar e falar. Aconteceu isso com o John Byrne também. E ele falou, cara, esse prazo eu não dou conta. Como é que faz? Mas o cara falou, você tem que pagar a sua hipoteca, cara. E o cara acabar submetendo a isso, aí sai, depois volta. Aí sobra lá cara, ninguém quer fazer, sobrou pra você um Uncanny X-Men. Faz aí. Então eu acho, assim, muitíssimo falta de respeito. E você entende cada vez mais quando os caras como o Alan Moore fala que nunca mais vai fazer isso ou aquilo. Não quer saber. Não quer saber. Ou então você entende, tem um ponto definitivo que eu acredito que seja o seguinte: você quer ganhar dinheiro, então você escreve para as duas grandes, a Marvel e a DC. Você quer fazer história de verdade, quer ganhar prêmio Eisner, quer fazer uma história que todo mundo vai apurar, mas que não tem não vai ter esse apelo de venda que nunca teve. Vide as coisas da Vertigo, que é demais, mas não vende como seria para vender. Porque não tem um Homem-Aranha, porque não tem um Capitão América, não tem um Thor. Então, igual o Jason Aaron agora, fez esse Southern Bastard, cara, é sensacional. Eu li 11 edições até agora, que estou esperando o número 12. Cara, ele, o Jeff Lemire, é fantástico, fantástico, foda. Melhor coisa que o cara já fez. Mas é autoral. Ele não vai fazer aquele tipo de coisa na Marvel. Jamais. A Marvel não deixa, cara. Não deixa. Não é assim. Não adianta. Então... Até para dar o autógrafo, o Alan Moore, Alan Moore, ele fala, não, o que é? Depende do que for. Depende do que for. Então, se for algo que eu não detenho a propriedade intelectual, eu não assino. O Alan Moore, ele submeteu naquela época que o Jim Lee vendeu a Wildstorm para DC, porque ele não estava dando conta mais. Ele achou que o único jeito de continuar era vender e trazer essas histórias com ele e continuar trabalhando nesse tipo de coisa. Porque aí ele teria altos benefícios, né? O dinheiro, a estrutura, uma distribuição que ele nunca teve. Justo. E a DC não estava... Na verdade, que a DC naquela época estava se lixando assim para esse selo. O que ela queria era a propriedade intelectual dos vários personagens que tinham lá, que são fantásticos, e alguns começam a despontar agora, indo para, não só no cenário dentro da DC mesmo, como linha temporal oficial, mas para cinema, que já tem algumas promessas, algumas coisas aí. E agora o Jim Lee faz todo sentido, porque agora o Jim Lee é o co-publisher da coisa. Olha aí. Ele é que é o... Na verdade ele está mandando quase tudo lá, porque ele dá bem com todo mundo gosta muito dele. A prova disso é que o cara conseguiu trazer o Warren Ellis de volta. E o Warren Ellis que vai coordenar o título principal, outras histórias, talvez quase todas, mas ele que vai coordenar tudo do Wildstorm. Nossa, fazendo talvez outra coisa de Wildcats. Pô, que demais, hein, cara. Wildcats era bom. Bandoleiro. O Stormwider vai fazer tem as coisas legais aí que os caras vão... O plano é muito bom. O plano é muito bom. E a gente começa a perceber isso nos vibes das coisas e nas vendas, né, cara? Nas vendas. Então, o que a gente espera de verdade é que essa coisa melhore, né, cara? Das histórias, de como é que isso vai ser feito. Eu gostaria muito de ver o Wolverine, assim, ser revisitado por alguém. Porque o Mark Millar, que é um cara que eu gosto demais, foi puta discípulo do Grant Morrison, cara, ele fez um trabalho sensacional no Velho Logan. Sensacional. Mas ele é outro que está mais invocado com as coisas dele autorais. Ele fez aquele Hulk, junto até com o Rafael Albuquerque recente. Ele tem uns trabalhos interessantes que está fazendo por fora. Isso para os caras que já conseguem uma grana,
Isso é muito mais prazeroso, cara. É demais. É, porque ele vai falar assim, pô, vou pegar um personagem que não é meu, eu não posso fazer o que eu quiser com esse cara. Tem prazo. Tem prazo, é uma canseira, você não aquele trabalha do jeito estresse que você todo. quer. Às vezes o cara bota um desenhista que não sabe o que ele quer, e ele tá acostumado a fazer as coisas com o McNiven, por exemplo, né? Eles, é a mesma dobradinha que eles fizeram no Old Logan, eles fizeram no Guerra Civil, foi um sucesso, né, cara? Foi Foi um demais. sucesso, cara, que isso. Foi um acerto e tanto. É, então, fico esperando isso. Com relação ao Wolverine, eu acho que realmente é o grande clássico por isso, né? Porque extrapolado assim o seu tempo, porque 82, muitas daquelas coisas ainda não estavam muito definidas. Justo. Foi através do que Uma obra temporal e atemporal, né, até cara? o Bill Mantlo, cara, ele empolgou demais com essas coisas que o Miller fez, saindo da Demolidor e fazendo o Wolverine, porque foi quando ele criou o Manta e a Adaga, usando essa coisa de subúrbio, periferia de Nova York, Manhattan, cozinha do inferno e droga. É. Eles ficaram empolgados com esse tipo de coisa. Falaram, a gente pode abordar esse tipo de coisa, porque isso já foi um tabu violento. Até vídeo quando os caras pediram pro Stan Lee escrever aquela história do Homem-Aranha, né? Quando Verdade. a DC também fez a mesma coisa com o Arqueiro Verde, que tem O Arsenal. o Ricardinho lá, né? Que é o Speed, né? O cara. Então, eu acho que a única coisa mesmo é o título, que eu acho que não é uma grande coisa. Mas também não vejo nenhum problema nisso. Acho que a arte é arrasadora. Destruidora. O uniforme também na época, né, cara? Que é o marronzão. marrom. Esse é muito mais legal, né, cara? É demais. Esse é mais eu legal. prefiro ele, velho. Eu também. E outra coisa que eu acho muito legal, boa parte da história, ele tá sem a máscara, né, cara? Justo. Que deixa ainda... Que fica ainda mais evidente o lado... Você humaniza, né? Humaniza o personagem. cara, justamente. Isso aí é muito legal mesmo. Outra coisa que tem uma dessas... Na época, no formatinho, saiu uma entrevista, tipo um prefácio com o Chris Claremont, onde ele falava como que ele conseguiu convencer o Miller a fazer a história junto com ele. Nossa, já cara. que o Miller falava, não, eu não tenho muito interesse no Wolverine e tal, mas quando ele viu todos esses elementos, quando ele viu toda a questão da honra, da cultura japonesa, e trazer, cara, colocar um tentáculo ali, né? É demais. Todas as vezes que acontecem aqueles embates com o tentáculo, são, cara, aquelas cenas de ação, assim, que meio que caracterizaram o Frank Miller, né? Aquelas cenas de ação dele. Bem Sin City, que ele usou bastante em Sin Cara, City, né, velho? sensacional, bicho. Você vê que é só o fundo com uma cor... Ou... É pouca paleta de cor, né, cara? Que o pouca cara paleta usa. de cor. O cara é foda. E a luta, você vê que não tem muito cenário. Não, bicho. as ações são demais mesmo, eu acho. Gosto pra caramba. E acho que de todas essas aí, acho que o Old Logan, o velho Logan, né, do Mark Miller, não seria tão bom se essa história não existisse. É, Porque é um parâmetro, né? total. É uma base. é uma referência, assim, pros caras terem mesmo, assim. E acho que isso deveria ser levado adiante. Então, teve uma dessas revistas, caso, eu não sei se foi da Salvat que fez isso, que traz o prefácio, tem essa entrevista, esse encadenamento, trouxe, e no final... Da Salvat não tem não, cara. Então é da Panini. Porque a Panini fez dois, né? Acho que é o primeiro da Panini. Ele tem o prefácio, tem no final, como a história é muito curta, no final eles colocaram o casamento dele com a Mariko. Oh, legal, hein? Então vem essas duas histórias. Que aí o Samurai de Prata e a Vibra aparece lá pra atrapalhar e tal. Cara. E o Samurai de Prata não é um robô. É foda. Então, eu acho que é isso, assim, do Eu Wolverine, cara, que eu me lembro, assim... E a capa também, clássica, né, cara? Ele sem a máscara, assim, o punho chamando, né? E que tem aquela... Aí você vê aquele... Ele usa quando ele usa jaqueta, né, que ficou clássico mais. O estilão canadense dele aquele e tal. estilão canadense. O começo da história eu acho sensacional, aquela coisa deles farejando o urso. Massa. Até o filme usou esse lance da caça, né? Que esse negócio faz muito parte da biografia do Wolverine. É verdade. Acho que foi aí que nós tivemos o Wolverine, como você falou, passou a ter o título próprio. Eu acho que foi onde ele saiu
se destacou do núcleo dos X-Men, sabe? Eu acho que quando é isso aí, e realmente essa coisa que girou assim, a atenção dos olhos para ele, foi essa coisa a saga do Clube do Inferno, quando ele vai lá e salva todo mundo, que ele fica naqueles dutos, espreitando os caras, e ele que vai contar. Outra coisa que é legal, que o Frank usa muito para essa história, é a narrativa em primeira pessoa, né? É ele falando. Tudo bem que o quadrinho é diferente da literatura, que literatura, poucos livros, assim, eu lembro que agora de cabeça, o Stephen King, que no Christine, ele usa a primeira pessoa o tempo inteiro, mas um bloco da história, ele conta em terceira pessoa. Sim. Ele falou que quase botou o livro a perder por causa disso, mas era o jeito de fazer. E lá, o quadrinho permite isso, que você tem uns quadros recordatórios, é fácil identificar quando é o cara que está falando e quando é um pensamento mesmo do narrador. Sim. E lá tem isso, né, cara? Lá tem isso. Então, quando é primeira pessoa, Cavaleiro das Trevas é assim. É a primeira pessoa. Então, quando você faz a história em primeira pessoa, você consegue dar profundidade e contar mais. Você deixa o personagem mais. Você consegue aflorar mais o que ele está pensando, consegue deixar ele mais. Se aproxima mais do personagem, né? Você consegue se identificar ou não, mas fazer essa escolha, né? E isso é muito importante. Então a primeira pessoa aí foi fulcral. Cara, é fundamental, bicho, pra funcionar, né, cara? E eu acho que essa sacada também, eu tenho quase certeza que isso aí foi coisa do Frank Miller e não do Chris Claremont. Apesar de quando o Chris Claremont já tinha feito algumas coisas assim, mas com muito texto que era a terceira pessoa e botando o personagem falando. A saga da Fênix Negra veio antes ou depois disso aí? Foi depois, né? Foi depois disso. Depois, né? Bem depois. Então, eu acho que é isso que a gente tem para falar do Eu Wolverine, né? É uma edição, saiu encadernada, então assim, é fácil para as pessoas acharem. É uma leitura que é muito recomendada, porque, tudo bem, a gente tem umas coisas que a gente fala que são mais obscuras e são quadrinhos que não fizeram tanto barulho, né, na sua época. Mas tem algumas coisas que a gente fala, igual é o caso dessa aqui, cara, é muito emblemático, assim. Então, para quem... É um bom cartão de visita para quem não conhece o personagem. Para quem não conhece o personagem, para quem... que é difícil. Tem muita gente, cara, que tem medo, eu acho, de começar a se interessar pelo quadrinho e falar, pô, mas eu não estou entendendo nada, é complicado, mas como é que faz? Uma das não saídas... é o número 1. Uma das saídas interessantes para isso é ir nas histórias clássicas, para conhecer um pouco do personagem e depois talvez tentar dar uma olhada nos mensais ou coisa para trás para tentar entender como é que aquilo chegou até ali. É verdade. É só começar. É uma missão realmente muito difícil essa coisa de Marvel, porque eles têm uma coisa com o tempo. O próprio Homem-Aranha, a gente já falou sobre isso. O Homem-Aranha tem 80 anos, né, cara? Ele viu todas essas mudanças, então, assim, eles não sabem, eles não lidam muito bem com isso. Como é que a gente faz? Esse é o mesmo cara que aconteceu aquela coisa com eles. É dureza, cara. Eles têm essa dificuldade. A DC eu acho um pouco mais solta com isso, assim, ela sofre um pouco menos com isso. Sim, os caras não têm receio, por exemplo, o Batman agora vai ter um filho, e vai ser o Robin, vai ser o filho do Batman agora. Vou fazer, velho. Os caras não ficam assim, não vai dar certo. Deu certo, todo mundo gostou. O Ultimate mesmo era pra ter sido um reboot, só que eles resolveram não apostar, morrendo de medo e tal. E aí, na verdade, eles se deram muito bem, porque começou exatamente com esses dois aí, o que deu muito certo, o Homem-Aranha e os Supremos, que é o Miles Morales, né? É o Miles Morales. Então, eu acho que é um bom cartão de visita para quem... Se isso é uma lacuna, para quem já conhece, você que conhece quadrinho e não leu ainda o Wolverine, vale muito a pena entender isso, ver a parte cinematográfica das ações com a narrativa gráfica, que é muito legal, né? Principalmente se você gosta das coisas do Frank Miller, né? Eu acho difícil difícil não gostar. Alguém não gostar, cara. É muito emblemático, é muito importante. Demais. Então, sendo você um fã ou não de quadrinho, alguém que está querendo começar a conhecer quadrinho, vale a pena a leitura, vale a pena a leitura, fica a dica. Fácil de achar nas comic shops. Eu Wolverine, ou então Dívida de Honra, você pode achar em alguns lugares como Dívida de Honra também, mas Eu Wolverine, os encadernados mais recentes que tem aí em lojas, em comic shops. Se você é aqui de Goiânia, a gente tem a Mantar tem. Então,
nisso aí. A gente tem um blog agora também que está rolando. Nós dois estamos escrevendo textos e vamos receber textos também de outras pessoas. Quem quiser participar, quer mandar um texto pra gente, quer sair lá falando do seu personagem, falando de alguma coisa, uma crítica, pode mandar, então. Será muito bem-vindo. Que é pro nosso e-mail, que é o hqs.tru@gmail.com. E o blog, para quem quiser dar uma olhada, é o hqtru.wordpress.com. Aí a gente sempre tem uns posts falando de algumas coisas. Todo podcast a gente faz uma síntese também lá do que a gente vai falar. Então, tudo linkadinho. Tudo linkado para tentar atender isso aí da melhor maneira possível. Então, que vocês tenham gostado. Fica a dica. É isso aí. Boa leitura. Isso. E até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Valeu.